Rosemilson, estamos aqui para gravar mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2 da revista Verdadeiro Pentecostalismo. Na descrição do vídeo tem o link lá da Escola Teológica ABETAC, para quem tem o desejo da teologia online, ser um escritor, um pregador, aprender mais da Palavra de Deus. No link também tem o patrocínio da Natura, para quem quiser comprar um perfume, um produto, presentear alguém. Tem um cupom YouTube, você ganha 10% de desconto nessa loja aí, clicando nela. Então hoje é a lição de número 2. Só lembrando aos irmãos, o conteúdo ele é muito rico e por esse motivo é bem resumido o estudo, senão vai ficar muito tempo e muitos irmãos não vão ter a paciência de assistir o vídeo inteiro, né? Aqui é mais para aguçar o desejo, né, de buscar mais e te ajudar a entender algumas coisas. Se tiver alguma dúvida, escreva no comentário, ou que você gostaria que colocarmos na apresentação, ou no estudo, se você quer mais detalhado, se está bom assim. Comenta lá para nos ajudar a melhorar. A lição 2 é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O textuário é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, que está escrito: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Esse é o textuário, falando das igrejas, né? Toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz, eram edificadas, cresciam cada dia mais, andando, temendo ao Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava ali atuando na igreja para que existisse essa harmonia, né? Essa paz, essa edificação, essa multiplicação, para que andasse no temor de Deus. O Espírito Santo estava ali atuando na igreja. Então, a verdade prática, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então, a atuação do Espírito Santo, como diferente de algumas pessoas pensam, ela é contínua, ela é dinâmica na igreja, ela está em todo tempo movimentando na igreja. Então, o Espírito Santo está atuando ainda hoje na igreja. Algumas pessoas pensam que olhar só em Atos 2, que hoje o Espírito Santo não atua na igreja, foi um fato esporádico. Não. O Espírito Santo está atuando nas nossas vidas, na igreja e no mundo, como nós aprendemos nas lições anteriores, aí na lição anterior. Como dica da leitura diária que eu dei para vocês na aula passada, é importante fazer esse acompanhamento. Estou até pensando em gravar vídeos todos os dias, fazendo essa leitura, para te lembrar da leitura diária da escola bíblica. E você vê que é importante. Essa leitura faz você entender melhor toda a dinâmica da aula. Segunda, o Espírito Santo exerce também a função de juiz. Então, você lê, você vai entender que o Espírito Santo também exerce a função de juiz. Em Números 11 e 17, está escrito: Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Aqui Deus está repartindo a unção que está sobre Moisés, né, o mesmo Espírito, para que todos possam ajudar no julgamento, ele não fique sozinho para julgar toda a nação de Israel e para as causas mais difíceis para Moisés, para tirar o peso dele. Então, o Espírito Santo também é juiz. Terça-feira, o Espírito Santo reprova a desobediência. 1 Samuel 16,14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque ele era desobediente, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se afastou de Saul por causa do seu mal, da sua desobediência. Então, a desobediência nos afasta da presença de Deus. Quarta-feira, 1 Coríntios 6,11 é o texto, e vai dizer:
é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Nós somos santificados e justificados no nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Ou seja, o processo da salvação é realizado em nome de Cristo, é no nome de Jesus que esse processo é realizado, e atuado pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Na quinta, o texto é Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. Ele vai comparar o selo do Espírito, que é um símbolo do Espírito Santo. Vou usar um exemplo bem simples. Quando você vai comprar um produto no supermercado, existe o selo do Inmetro. Aquele selo do Inmetro serve como garantia, é um produto de qualidade. Então eles têm uma marca, o selo é uma marca. Também podemos comparar quando você vai comprar um sabão em pó. Todo mundo quer comprar Omo, porque é uma marca que passa garantia e qualidade. Então, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos marcados pelo Espírito Santo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E é o penhor da nossa garantia, como se fosse o selo do Inmetro sobre nós. É a nossa garantia da nossa herança para o dia da redenção. Porque só serão transladados para Cristo aqueles que tiveram o selo do Espírito Santo. Então, o selo do Espírito Santo é o penhor, é a garantia para estarmos na glória. Sexta-feira, o texto é Filipenses 3,3, a verdadeira adoração cristã no Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nos gloriamos em Jesus e servimos a Deus no Espírito. Ou seja, a verdadeira adoração cristã no Espírito Santo. No sábado é Tito 3,5. Fomos transformados pelo poder do Espírito de Deus. Olha o que diz o texto. E não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós somos transformados pelo poder do Espírito de Deus. Então, quando você faz essa leitura diária, chega no sábado, você já tem isso guardado na sua mente. O Espírito Santo é juiz, reprova a desobediência. O processo da salvação e a realização é no nome de Jesus e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa e garantia da nossa herança, a verdadeira adoração cristã do Espírito Santo, e fomos transformados pelo poder do Espírito de Deus. Então isso você já grava na mente, e isso fica lembrando tudo aquilo que você estudou, porque, como eu disse antes, a aula tem que ser começar a preparar uma semana antes do dia que você vai aplicá-la. A leitura bíblica em classe é João 16, versículo 7 ao 13. Vou estar lendo aqui. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não poderei suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então esse é o texto bíblico para essa lição de hoje, que
ter como objetivo principal aí ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção, que ele é atuante neste plano, no plano da redenção. Isso é interessante para nós. E os objetivos específicos é desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo com promessa nas Escrituras. Os alunos vão entender que o Espírito Santo é promessa nas Escrituras. Destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. Ele consola e ele ensina. E asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Então, esses 3 objetivos, os alunos têm que sair com isso aqui na sua cabeça, pronto, para falar sobre esses assuntos, para não ser levados por qualquer vento de heresia. Aí nós temos a introdução. O Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação, foi o que eu já disse para vocês no início da aula, né? Isso é importante, esse assunto é glorioso, porque no decorrer da história da igreja, ela é tentada a deixar a dependência do Espírito Santo para experimentar métodos secularizados. Nós podemos ver hoje inúmeros métodos aí que são utilizados: água ungida, feijão que cura Covid-19, caneta ungida, martelo de Deus para julgar a causa, manto vermelho que cura a enfermidade. Nós vemos um monte de amuletos que tira aí a atuação do Espírito Santo. As pessoas ficam ligadas àquele feijão, aquela caneta, aquela rosa, aquele pano vermelho, e esquece da atuação do Espírito Santo. Quem cura é o Espírito, quem salva é o Espírito, quem liberta é o Espírito de Deus. Então, não fique apegado a amuletos representativos, porque quem faz um milagre é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo como promessa. O Espírito Santo é uma promessa. A promessa existe porque existe um plano de salvação, que envolve a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme nós aprendemos aqui. Então, existe um plano da salvação, não é plano B, plano C. O plano da salvação existe antes da fundação do mundo. Antes que Deus dissesse, haja luz, ele disse, haja cruz. Então, nós podemos ver que a participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. E envolve as 3 pessoas da Trindade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Ou seja, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. O que é a presciência? A presciência é o conhecimento do futuro. Então Deus já sabe o futuro. Deus anunciou diversas vezes, vamos lá no texto, Romanos 1:2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Então, por diversas vezes, Messias, ele foi anunciado. Eu costumo dizer que Deus, essa promessa messiânica, Deus usa 3 grandes nações, né, para anunciar Jesus Cristo, Espírito Santo. Os judeus, aqueles que tinham a incumbência de anunciar o Messias, o Salvador, o derramar do Espírito Santo. Os gregos, para trazer a paz mundial, para quando Jesus nascesse, houvesse paz na terra e não guerras, para que ele pudesse andar e pregar o Evangelho a todas as pessoas, e as pessoas estivessem nas ruas. E os romanos, para construir as estradas, né? As estradas, e trazer a paz mundial. Os gregos, na verdade, desculpa, cometi um equívoco, os gregos foi a tradução da Septuaginta, da Bíblia hebraica para o grego, para que todos tivessem acesso ao conhecimento das Escrituras. A paz mundial foi os romanos, junto com as suas construções e pavimentações de ruas. E eu cometendo um equívoco aqui, mas já corrigi, os irmãos me perdoem. O equívoco eu ia cometendo. A gente vai falando, às vezes
troca as palavras aí. A promessa messiânica, ela está acompanhada da promessa do Espírito. Olha o que diz Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. O deserto se tornará em campo fértil, o campo fértil será reputado por um bosque. A promessa messiânica está acompanhada da promessa do derramar do Espírito Santo. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então nós vemos aí que o Espírito do Senhor estava sobre Cristo. Então, a promessa messiânica está acompanhada da promessa do Espírito. Foi confirmado no Novo Testamento, quando nós lemos o texto de Lucas 4, 18 ao 21, nós vemos esse texto de Isaías sendo lido por Cristo na sinagoga, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e naquele dia se cumpria essa escritura. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Novo Testamento. Olha o que diz Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então aqui o texto vai nos mostrar que a salvação, a plenitude do Espírito são anunciados de antemão lá no Antigo Testamento. Porque alguém vai dizer, lá no Antigo Testamento não falava, não, citava-se. No texto conhecido, Joel 2, 28 ao 32, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e lua em sangue, e antes que venha um grande dia terrível do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Nós vemos aí o livro de Joel, também está anunciando a plenitude do Espírito no Antigo Testamento. Então é uma promessa messiânica. Nós podemos ver a participação do Espírito Santo como promessa. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, as manifestações do Espírito Santo são de diversas formas. Entre elas, nós temos a capacitação de pessoas para obras específicas como profeta e como liderança. Eu coloquei os textos bíblicos, depois se quiser ler esses textos, não vou ler aqui, para não tomar tempo. Mas a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, era de diversas formas, como profetas, forma de liderança, forma específica. Também de forma espiritual, como profecias, milagres, aptidões artísticas, habilidades para liderança política e militar. Temos a promessa do Consolador. A vida do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu, ao que diz o texto. Todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, era necessário Jesus ser transladado, o Espírito Santo ser derramado sobre nós. O cumprimento desta promessa estava vinculado ao quê? Ao Calvário. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, que diz: Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouves. Então, essa promessa estava associada à promessa do Calvário. Então, o Espírito Santo ele participa da promessa messiânica na Antiga Aliança e na pessoa de Cristo. Então, muitas pessoas da igreja aí podem pensar, né? O Espírito Santo não está agindo, porque há algumas pessoas que pensam dessa forma. Mas ele continua agindo nas nossas vidas.
de várias maneiras, nas coisas naturais, sobrenaturais. Em todo lugar o Espírito Santo está agindo em nossas vidas. Então, se você ainda não tem essa experiência, não chegou a ser batizado com o Espírito Santo, te convido a orar, a você pedir esse batismo. Essa é uma das aulas que vamos falar, que é o batismo do Espírito Santo. Espero que você busque isso sobre a tua vida. Que eu tenho certeza que Deus vai derramar graça sobre a sua vida, que essa promessa ela é real, Tenho certeza que você será tocado por Deus, Busque o batismo com o Espírito Santo. Deus tem grandes coisas a fazer na tua vida. Próximo tópico, o Espírito Santo consola e ensina. Consolador e enviado pelo Pai em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar tudo que o Filho ensinou para testificar dele. Um Consolador enviado pelo Pai em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar tudo que o Filho ensinou para testificar dele. Vamos lá? Consolador. João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de próximo, do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, a ideia de paracleto é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. Então ele é um consolador, ele é um ajudador. Está aqui para auxiliar a igreja, para interceder pela igreja, para estender a mão pela igreja, para ajudar a igreja de Cristo. Ele é o nosso ajudador, nosso consolador. Eu te dou a dica de aula aí, quando chegar nesse momento. Você abrir espaço para as pessoas falarem experiências da ajuda do Espírito Santo que ela sentiu em algum momento, alguma experiência que ela teve de perceber esse consolo do Espírito Santo na vida dela. É até bom eles participarem e explicar a experiência que eles tiveram para ajudar os irmãos a entenderem. Mas limita, porque você pode perder a mão na aula quando você abre o pessoal falar. Às vezes tem um que fala mais e você pode perder a mão na aula. Então, dá uma controlada no tempo, fala de modo simples, rápido, objetivo. Vamos dar tipo, 1 minuto ou 2 para ele falar a sua experiência e compartilhar com os irmãos. O segundo ponto é o ensinador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho, mesma substância, glória, poder, majestade e razão. Olha o que diz o texto de João 14,16. João 14,16. Irmãos, deixa eu abrir aqui a Bíblia. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Como eu expliquei na aula anterior, outro Consolador, alguém da mesma prerrogativa do Filho, ou seja, a mesma substância, glória, poder, majestade e razão. Alguém como Ele. É um mistério lá da Trindade, doutrina que nós falamos que estuda a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus disse que o Pai ensina. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, quem que ensina? O Espírito Santo é Deus. Tudo veio do Pai, o Pai, nós aprendemos dele. Então, o nosso maior ensinador por excelência é o Espírito Santo.
O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Olha o que diz o texto, 1 Coríntios 2:3. As coisas as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, quem nos ajuda a compreender as Escrituras para a evangelização é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele é o professor por excelência. Toda vez que você for estudar, e eu faço isso, falo, Espírito Santo, senta aqui e me ensina a entender, a compreender as Escrituras. Nós temos que ter um zelo pelo ensino, um cuidado daquilo que a gente falamos. Porque aqui não é qualquer coisa, aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é coisa séria. Coisa séria. Então, que nós venhamos compreender isso, pedir a ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso ensinador. Ensinador por excelência. Ele é o ajudador, ele nos ajuda em nossa vida diária, imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final dessa jornada. Romanos 8:26, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele está o quê? Intercedendo por nós as nossas fraquezas. Então ele nos ajuda na nossa fraqueza. Está imprimindo em nós o caráter de Cristo. Olha João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Então ele é nosso ajudador, na nossa vida diária, nas nossas situações. Ele ajuda nas nossas fraquezas, intercede por nós e nos faz lembrar tudo que Jesus nos diz. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Lembrar traz a ideia de lembrança. Lembrança é algo que vem da memória, ou seja, algo que já está nela. Já está nela. Essa ajuda que o Espírito Santo nos dá de lembrar das coisas, não defende a ideia que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Porque não é um passe mágico. Espírito Santo, vem cá, já sei tudo. Não, você tem que estudar. Ele vai te fazer lembrar. Muitas pessoas usam esse texto para dizer que não precisa estudar a letra mata. Não, tem que estudar em oração, pedindo ajuda de Deus e o ensino do Espírito Santo. Então não deixe de estudar. Não deixe de estudar. Não deixe de estudar. Porque o Espírito Santo é consolador, é ensinador e é ajudador. Então, Jesus também nos ensina na Bíblia. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, tem pessoas que abrem a boca, levadas pela emoção, ou o fato de não estudar e falar que o Espírito Santo vai encher a boca dele para falar, traz certas coisas que não provêm de Deus, ensinos errados, profecias erradas, e a Bíblia nos ensina o quê? Provar os Espíritos se são de Deus. Olha o que diz 1 João 4:1. Aí, 1 João 4:1. Amados, não creais em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o que significa? Permitir que o Espírito Santo, da verdade, venha nos orientar na tarefa de interpretar a palavra de Deus e atestar pelas Escrituras os nossos pensamentos de outras pessoas são de Deus. Então, que nós venhamos ter esse cuidado para não ser levado por qualquer vento. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Terceiro tópico aí. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. E esse alguém é o Espírito Santo.
Então a salvação está à disposição de todos, mas é necessário serem persuadidos. Quem que vai persuadir essas pessoas? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Aqui vai uma dica. Você que vai aplicar a aula, no momento da aplicação, você pedir para os alunos falarem sobre esse texto de João 16:9, João 16:10 e João 16:11. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Do que está se referindo a este texto? Do pecado. Se você for olhar este texto, ele está no singular. Ele está no singular. Do pecado porque não crê em mim. Olha, o texto é do pecado porque não crê em mim. Que pecado? Não está dizendo pecados. Então não está vinculado às transgressões específicas. Como diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas está falando da incredulidade aqui, no caso. Convence o homem do pecado da incredulidade. Olha o que diz João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem não crê nele, no Cristo, já está condenado. Já está condenado. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado. Que pecado? O pecado da incredulidade. Que existe um Cristo que salva o mundo do pecado. É disso que o Espírito Santo convence o homem. Para quê? Para que se tornam conscientes do seu estado de miséria espiritual, para reconhecer Jesus como Salvador. Olha o que diz Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado da incredulidade, que existe um Cristo que salva o homem. Olha lá, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Está no singular. Então é importante você abrir esse diálogo para ver o que os seus alunos entendem disso. E você consegue entender como que a sala está na questão do conhecimento bíblico desses assuntos. Às vezes a gente não presta atenção numa palavra, a palavra muda toda a forma de pensar, de interpretar um texto. Olha o que diz lá em João 16:10, que o Espírito Santo também convence o homem da justiça. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Que justiça? A justiça impecável de Deus. Olha João 8:46. Quem dentre vós me convence do pecado? Jesus perguntando. Se vos digo a verdade, por que não credes? Quem convence Jesus do pecado, se ele não tem pecado? É a justiça impecável de Deus. E ele é a apropriação pelos nossos pecados. Olha os textos aí que esse de 1 Pedro 18:19, ele é bem interessante para aquilo que nós estamos falando aqui. Não tem pecado nele. Não tem pecado em Cristo. Então é a justiça impecável de Deus. Vamos lá ver o texto? Vamos lá ver o texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados. Não foi comprado com dinheiro, que é corruptível, da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Qual justiça? A justiça impecável de Deus. O Espírito Santo convence o homem do juízo. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Qual a referência desse juízo que está citando aí na lição? Vamos lá? Um texto bíblico.
está se referindo ao julgamento de nossos pecados da cruz do Calvário e ao mesmo tempo o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus da sua morte e ressurreição. Eu vou ler com você Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, Satanás já está condenado ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Então ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para a eternidade. Ó, João 12, 31, 30. Agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim, dizia aí, significando de que morte havia de morrer. Então aqui está se referindo ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário, o julgamento de Satanás, que já foi vencido na morte e ressurreição de Cristo. Olha o que diz Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, fazendo o que? Cravando-a na cruz. Então a nossa dívida foi cravada na cruz. Está paga a nossa dívida. O nosso julgamento foi feito da cruz do Calvário. Ele alcança todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Que foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, pecado da incredulidade. Reconheceu o seu estado de miséria que é dependente do Espírito Santo. O seu pecado foi julgado na cruz. A saber, se que tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz com confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, para ser salvo é necessário crer. Crer em Jesus. Então, todo aquele que o Espírito Santo convenceu do pecado, da incredulidade, reconheceu o seu estado de miséria, depende de Cristo para ser salvo, alcança a salvação. Então que nós venhamos buscar um coração puro e reto diante de Deus. E você ainda que está assistindo esse estudo, essa mensagem, que não foi impactada ainda por Jesus Cristo, que não reconheceu como Salvador, reconheça. Reconheça Jesus como Salvador da sua vida. Venha para Cristo, há uma eternidade te esperando. Jesus quer que você more com Ele. Ele morreu na cruz pela tua vida. E essa aula de hoje eu quero encerrar de uma forma diferente. Eu vou orar por você. Quer reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Que você venha reconhecer esse Cristo como seu Salvador. Eis a oportunidade. Não sei o dia de amanhã, que dia que você vai ver esse vídeo. Não sei o que pode acontecer. Mas reconheça Jesus como Salvador da sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, o ouvinte deste vídeo que não reconheceu o Senhor como Salvador, esse que está afastado dos caminhos de Deus, renova a aliança, meu Pai. Purifica com teu sangue e dê forças para continuar a jornada até o fim, pois o que perseverar até o fim será salvo em nome de Jesus. Procura a igreja mais próxima da tua casa e sirva a Deus. Sirva a Deus. Para concluir a aula hoje, diante do exposto, nós vemos que o sentido de consolador é aplicado ao Espírito, é inerente à sua natureza e obra. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo ele atua no plano da redenção. Ele atuou lá no Antigo Testamento daquelas maneiras que eu expliquei. Atua no Novo também, nos revestindo de poder, nos convencendo do pecado, derramando dons espirituais, e pode agir também da mesma forma que agiu, dando aptidão artística para as pessoas, para fazer a roupa sacerdotal, construir o tabernáculo. Porque ninguém era engenheiro, quem ensinou eles a fazer aquelas coisas foi Deus. Eu sempre digo, Noé, se você pegar Noé, quem ensinou Noé a fazer a arca foi Deus, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo pode dar essa aptidão também para você, mas é necessário buscar a Ele. Nós vamos buscar cada dia mais
comunhão com o Espírito Santo. Eu gostaria que você, na sua aula, intensificasse isso para os alunos, que eles busquem o Espírito Santo. Tem tanta coisa que o Espírito Santo pode fazer, aqui é só um resumo. É pouco que eu disse aqui, são mais de 40 minutos falando, e é pouco ainda por aquilo que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Nós não temos ideia em magnitude daquilo que o Espírito Santo possa fazer. Que Deus abençoe, espero que você tenha gostado da aula, deixe seu comentário aí no vídeo, que pode melhorar, se você está gostando. Se ficou com alguma dúvida também, a gente tira a sua dúvida, e que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal aí, é importante a inscrição no canal para que o Evangelho venha ser divulgado cada dia mais. E espero que você tenha curtido o vídeo. Curta, compartilhe, vá para as aulas. Deus tem grandes coisas a fazer na tua vida. Deus nos abençoe poderosamente. Tem uma série que eu estou gravando, a série chamada Avivamento. Acompanha lá, está no meu canal do YouTube. Tem tudo a ver com as aulas que nós estamos falando. Ok? Fala sobre o avivamento derramado do Espírito Santo sobre a igreja. Então assista aquela série, assista as aulas. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas na tua vida.